deixam suas Bíblias abertas em 1 Tessalonicenses, que é o texto que nós vamos iniciar o estudo hoje, nós iremos iniciar uma série de mensagens em cima da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Será uma série longa, tá? Devendo aí algumas 12 ou 13 mensagens, e iniciaremos hoje com o capítulo 1, versículos de 1 a 10. Essa série está profundamente interligada, mas obviamente toda mensagem a gente vai dar uma recapitulada nos pontos principais que sejam importantes para cada mensagem, ela individualmente ser relevante a todos. Mas nós veremos que existem alguns termos que elas são relevantes na carta inteira, elas vão ecoar na carta inteira. Talvez em algum momento você fala, ele está falando dessa palavra de novo, ele está falando desse termo outra vez, mas como é uma carta, muitas vezes nós imaginamos a carta desse jeito que está aqui, né? Dividido em capítulos, versículos, subtítulos, mas uma carta é um texto redigido completo. As divisões de capítulos e versículos foram inseridos muito recentemente para o auxílio dos nossos estudos bíblicos, não é no original. Então, vai ecoar a mesma ideia em toda a carta, apesar dos temas eles diversificarem. Outra questão que eu gostaria de elucidar agora já de início é que existem alguns textos paralelos que nós vamos recorrer, que quase vão ser base da mensagem, um texto fora da carta aos Tessalonicenses. Por quê? Porque a carta aos Tessalonicenses é uma carta escrita por Paulo, entre outra dezena de cartas que ele escreveu. Então, algumas ideias que ele coloca, ele também utiliza em outras cartas com mais clareza, muitas vezes. Então, recorrer a esses versículos paralelos, falados pelo próprio Paulo, enviados também com destino a igrejas, nos ajuda a compreender melhor aquilo que ele está falando. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, que está relatada em Atos, do capítulo 15 até o capítulo 17. Nessa segunda viagem estava Paulo, Silas, algumas traduções trazem como Silvano, e Timóteo, esses três, que também são os três que assinam a carta. Se você olhar o primeiro versículo logo de cara aí, está lá, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus. Apesar de ser assumido a carta como escrito por Paulo, os três assinam aqui os cumprimentos à igreja de Tessalônica. Mas esse contexto todo, fundação da igreja, será tema de uma mensagem mais à frente, tá? Não será hoje que nós vamos trabalhar isso. Então, mais à frente, nós vamos recorrer a esse texto de Atos, conhecer mais o contexto da igreja de Tessalônica e trabalhar mais isso. Hoje, nós vamos trabalhar com um foco mais voltado para essa apresentação que se dá nessa carta, quando ele apresenta os cumprimentos aos Tessalônicos. Ele vai cumprimentá-los e vai destacar alguns pontos importantes dessa igreja que chamam a atenção, que é o que nós vamos olhar. Vamos ler juntos? Então, o capítulo 1 diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor a vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus e a seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós vemos aqui Paulo trabalhando algumas características dos Tessalonicenses, elogiando essas características. Agora no versículo 4, algo que nos chama a atenção, quando diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O status dessa igreja para Paulo era de uma igreja que era eleita por Deus. Foi constatado por Paulo que eles foram eleitos por Deus. Mas, como ele constatou isso? No versículo seguinte começa assim, ó, porque, portanto, talvez a sua Bíblia, pelo motivo, né, esteja assim. Então, vocês são eleitos por causa, e aí o 5 diz, porque o nosso evangelho, ele não chegou somente em palavras para você, mas em poder no Espírito Santo. Agora, essa palavra poder é muito interessante, que no original grego é dínamos, que é a raiz da nossa palavra dinâmica, que é atitude, que é ação, que significa potência, né? Dinâmica para a ciência, para a física, aí, né? A força, a potência. Então, traduzindo aqui essa expressão, podemos dizer que ele está dizendo assim, porque o nosso evangelho, a nossa pregação não chegou para vocês de uma forma somente racional, através de palavras. Porque o termo palavra aqui é logos. Logos, ele significa verbo falado ou razão, raciocínio, né? Então não chegou somente a pregação de uma forma racional, de entender, mas em ação dinâmica, em atitude, em colocar em prática. Esse é o grande sinal que chama a atenção de Paulo para ele dizer: então, a vossa eleição é de Deus. Vocês foram eleitos por Deus. Quando você ouve a pregação aqui, e você não somente entende isso de forma racional, mas você transforma isso em uma atitude prática, em uma dinâmica, isso é um sinal da eleição de Deus. E a gente precisa entender melhor esse termo eleição, a gente vai falar mais ainda hoje. Mas tem uma outra palavra grega que também é muito próxima a esse dínamos, a essa dinâmica, e às vezes é traduzido como coisas semelhantes, que é a palavra que se traduz por virtude, né? É arité, que se traduz como virtude, excelência, às vezes é traduzido como atitude correta. Virtude expressa as qualidades éticas de uma pessoa, é isso que se entende hoje quando fala de virtude, né? Quem não gosta de ser chamado de virtuoso? Na arte, principalmente na área da música, tem um termo que a gente utiliza que é virtuose, né? Que uma pessoa que é virtuosa é uma pessoa que atingiu o nível máximo de técnica e conhecimento daquela arte. Então, para você executar o livro de estudos de Chopin para piano, você tem que ser um virtuoso. Você tem que executar a técnica com excelência, né? Então, essa virtuosidade. Mas não somente isso. Quando nós falamos de virtude, isso está se referindo à consciência apropriada daquilo que é certo. Não somente da forma como agimos, mas um comportamento que é recomendado consciente. Eu saber que alguma coisa é certa e eu faço isso. Isso é ser virtuoso, de acordo com a Bíblia. No Antigo Testamento, o termo que se traduz por virtude aparece muito, inclusive lá em Provérbios 31:10, né, muito conhecido, mulher virtuosa, quem acharás, né? Esse termo virtude aparece muito próximo, principalmente nos livros poéticos, com o termo sabedoria. E sabemos que sabedoria não é só conhecer a verdade, é temer a Deus como princípio e ter a atitude correta como alguém que teme a Deus. Então, ser virtuoso é aquela pessoa que conhece, sabe o que tem que fazer e faz isso. Quando você entra no campo da filosofia e da teologia, o termo virtude vai ganhar campo enorme, vasto, né? Uma discussão muito grande aí, o que é virtude. Hoje se tem por padrão algo que foi criado no período iluminista por um filósofo que a gente pode colocar como representante, que é Voltaire, um filósofo francês. Ele define virtude como fazer o bem. Ele fala assim, que ninguém é virtuoso sem o outro, sem o relacionamento. Então a virtude se dá no relacionamento com o próximo. Então eu só sou virtuoso quando eu faço bem ao outro. Aí está a noção do mundo hoje de que uma pessoa que faz o bem, que faz caridade, que faz alguma coisa, essa pessoa é virtuosa. Olha que pessoa boa, olha que pessoa, né? Mas a teologia entende de uma forma diferente. Já outro filósofo lá, antigo, grego, chamado Aristóteles, ele falava que a virtude é o equilíbrio das paixões humanas. Então, o homem tem várias paixões, que seriam vários impulsos seus, naturais.
E o equilíbrio dessas paixões seria a virtude. Vou dar exemplo. Vou citar duas paixões que ele cita, prazer e medo, entre uma lista de outras. Prazer. Excesso de prazer é libertinagem. Falta de prazer é insensibilidade. Para ele, virtude seria o equilíbrio, que é a temperança. No caso do medo, um excesso de medo é covardia. Uma falta de medo vira imprudência. O equilíbrio do medo seria a coragem. Você temer, mas você tomar atitude. Então, para ele, virtude é isso. É um equilíbrio das paixões humanas. Aí, anos depois, um teólogo chamado Tomás de Aquino utiliza essa mesma linha de pensamento e acrescenta 3 virtudes que ele vai chamar de virtudes teologais. Por que eu estou citando tudo isso? Porque essas virtudes teologais, ele diz que são as mais divinas, porque são encontradas nas Escrituras como base do cristianismo. A saber, a fé, a esperança e o amor. Estas 3 virtudes, elas forram todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, com muita frequência. Às vezes passa até despercebido, porque o autor ele fala, utilizando outras palavras, dessas 3 virtudes. Segundo a Bíblia, essas 3 virtudes faz parte da característica de quem é salvo. Algo semelhante ao que nós vemos aqui Paulo falando. A igreja eleita, por quê? Porque ela tem uma atitude, uma dinâmica, uma virtude própria. E isso está bem claro no texto que ele apresenta. Olha o versículo 3, o que diz aí. Ó. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, ou da caridade, e da paciência da esperança. As 3 virtudes aparecendo aí. E isso mostra que essa igreja, no versículo 4, é uma igreja eleita. Por quê? Porque eles agiram nessa virtude, nessa dinâmica de adquirir essas 3 características. Lembra que eu falei no começo sobre textos paralelos, né? Das cartas de Paulo e das outras cartas. Então nós vamos citar aqui a carta de Pedro, 1 Pedro. Olha o que diz essa carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz o versículo aí. Ó. Mas vós sois geração eleita. Olha o paralelo com o texto de Paulo. Paulo diz que essa igreja é reconhecidamente eleita por Deus por um motivo. Então, Pedro fala assim, ó, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para quê? Para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. As virtudes de Cristo. Que virtudes são essas? As características de uma atitude do cristão, uma atitude correta na presença de Deus. Essa dinâmica que foi adquirida aqui no texto pelos Tessalonicenses e que nós traduzimos aí por virtude. É a base da vida cristã. Caminha junto com os eleitos. É sinal de que nós somos salvos. Ter essas 3 virtudes. E essas 3 virtudes aparecem muito na Bíblia. Aparecem muito. Só falar, vocês têm que acreditar em mim. Então eu fiz o quê? Eu fiz um catálogo de alguns versículos aqui para colocar para vocês verem como às vezes aparece e a gente nem percebe. Olha só. Olha essa sequência de textos. Sendo, pois, justificados pela fé, texto de Romanos 5, chave, né, da reforma, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entradas pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que tribulação produz paciência, paciência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interligando as 3 virtudes. Texto de Gálatas. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, entenda-se, nenhuma obra, nem a lei, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. A ligação da fé e o amor que nós vamos falar hoje. Texto de Colossenses, quando Paulo escreve à igreja de Colossos. Porquanto ouvimos, olha só, ele falando para a igreja de Colossos, da mesma forma que aqui ele fala aos Tessalonicenses, apresentando-se à igreja. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que nos está reservada nos céus, no qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, a fé e o amor baseado na esperança, sinal de que a igreja de Colossos também estava firmada em Cristo. São sinais de uma igreja firmada. Texto de Hebreus. Porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do nosso trabalho de amor. Obra e trabalho de amor, mesma expressão que aparece em Tessalonicenses. Que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis.
Mas desejamos que cada um de vós mostre mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E nós poderíamos listar mais um monte de textos. Talvez você esteja lembrando quando Paulo defende a ação do amor dentro da igreja de Coríntios, e ele fala, por isso nós temos a fé e a esperança e o amor, e o maior desses o amor. Mais uma vez a trindade da virtude do cristão aí. E isso aparece em vários momentos, inclusive na carta aos Tessalonicenses, que você está aberto. Como eu disse, vai ecoar por toda a carta. Se você virar uma página para frente no capítulo 5, lá no versículo 8 diz, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Ou seja, as três características interligadas novamente. Então, o tempo todo, o capítulo 1 aqui apresenta essas características na igreja de Tessalonicenses. A chave do texto para a gente é o versículo 3 do capítulo 1. Porque ele diz, eu lembro sem cessar do quê? Das obras da vossa fé. Ou seja, não é qualquer fé, é uma fé clara. Do trabalho e da caridade, ou do amor, nós vamos explicar esse termo. E da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo será a chave para nós entendermos essas três virtudes no exemplo de Tessalonicenses. Então nós vamos meditar aí, com base no texto, acerca dessas três virtudes e não vamos esgotar as três virtudes hoje. Primeira parte hoje, domingo que vem a gente continua essa mensagem, porque não dará tempo de falar de tudo. Então a primeira das virtudes é a fé. E precisamos entender essa fé que gera obras, né? Porque muitas vezes a gente fala que fé e obras se repelem, não entendemos muito como se dá a relação. E aqui Paulo fala das obras da nossa fé. Engraçado que muitas vezes a gente associa a fé com uma crença cega, né? Aquele negócio, você tem que ter fé. Quando você não sabe nada, quando você não conhece nada, quando você não entende nada, então você tem que ter fé, uma crença cega. Mas o Novo Testamento, e somente o Novo Testamento, nos textos gregos históricos faz isso, ele associa duas preposições com a palavra grega que traduz por fé, que dá o sentido de confiar dentro de. Não aparece só como fé vazia, mas uma confiança dentro de algo, interna a algo, inserido em algo. Então não é uma crença sem fundamento algum, uma mera crença. É uma confiança com uma postura de que está inserido em um conhecimento, inserido em um corpo. E aí a Bíblia, você vai lembrar que ela fala constantemente de você estar em Cristo. Estar no Espírito, mesma preposição, de colocando dentro de. Então, Cristo sendo a palavra, o conhecimento da palavra, estar inserido em Cristo, é estar inserido no conhecimento das Escrituras, da palavra. Então, essa fé não é uma fé vazia, vaga. Eu creio, eu tenho fé, mas eu não conheço nada de Jesus. Então, você não tem fé, né? Você tem um devaneio. Ter fé é você conhecer aquele no qual você confia e acredita. E aí, conhecer é um termo interessante, porque a Bíblia ela aproxima muito o sentido de fé com o conhecimento de Deus o tempo todo. Então, fé não é vazia, crença vazia, mas sim um conhecimento de base de Deus. E aí eu faço uma ponte, mais uma vez, para questões mais filosóficas. Porque o que é conhecimento? Nós entendemos hoje, e afirma-se que conhecimento é uma crença verdadeira justificada. É uma fórmula até que se faz, né? VJ, né? Crença verdadeira justificada. Por quê? Eu não posso conhecer algo que eu não acredito. Para eu conhecer, primeiro eu preciso ter uma crença, acreditar. Então vamos lá. Digamos que o César pergunta para mim que horas são. Aí eu olho no meu relógio e eu digo para ele, são 10 para as 11. Só que eu não acredito no meu relógio, porque ele para toda hora. Hoje de manhã mesmo ele estava parado, eu tive que acertar ele. Eu não acredito nele. Então eu não posso dizer que eu conheço a hora. Quando ele me pergunta, você sabe que horas são? Eu falo assim, tem um relógio aqui, mas eu não sei se está certo. Eu não posso dizer que eu sei. Eu só conheço se eu acreditar. Contudo, a crença ela não pode ser só crença, ela tem que ser uma crença verdadeira. Digamos que é o mesmo exemplo, César me pergunta a hora, e eu acredito no meu relógio porque ele nunca parou, ele nunca mentiu a hora, já várias vezes constatou-se que ele estava com a hora certa, eu conferi. Então ele pergunta, você conhece as horas? Eu falo, conheço, porque eu creio que essa hora é a verdade. Mas se o relógio parou e eu não sei, eu não conheço de verdade, eu tenho uma ilusão da verdade. Eu acho que eu conheço.
Mas é mentira, porque o relógio parou. Eu estou falando para você que é 11 e na verdade já é meio-dia. Não é não, tá, gente? Calma, não precisa correr para fazer almoço ainda não. Então, essa crença ela precisa estar pautada numa verdade. Uma verdade justificada. E o que é a justificativa? Aí é onde ganha campo nos estudos filosóficos. Como justificar uma crença verdadeira? Como justificar que ela é verdadeira? Nesse caso, nesse exemplo, eu posso dizer que ao mesmo tempo o Igor olhou no relógio dele e falou, a sua hora está certa. O Bruno olhou na internet, lá o horário de Brasília está certo. Então, são vários dados que justificam eu crer nessa verdade. Quando eu olho para as Escrituras, para a Palavra de Deus, nós temos diversos dados paralelos à Bíblia, ciência, arqueologia, que vão provar que a Bíblia é verdadeira. Mas, fora isso tudo, isso não é importante para mim, a minha fé tem que estar pautada no fato em que eu creio que essa palavra é de Deus. Quando eu creio que essa palavra é de Deus, eu posso falar como Tito falou, que eu sei que Deus não pode mentir. Ou como Davi falou em 2 Samuel, quando consagrava o templo, que ele fala que essas palavras não vêm de outro lugar, não temos ouvido de outro que não de ti, ó Deus. Então, essa confiança de que é a palavra de Deus faz com que nós temos uma crença verdadeira que seja justificada, ser a verdade por ser a palavra de Deus. Agora, se você não acredita que é a palavra de Deus, o seu problema está antes disso. Não tem como você discutir a sua fé. Mas, se você se diz salvo em Jesus Cristo, eu sou eleito por Cristo, eu sou salvo, é porque você crê que a palavra de Deus é a revelação de Deus para você. Então, uma confiança nisso faz com que você tenha fé aonde? Pautada nisso, inserida nisso. Agora, tem lógica eu dizer que eu tenho fé e eu não conheço a palavra de Deus? Não faz sentido. Porque se o meu conhecimento ele se dá pelo fato que eu creio que é a palavra de Deus e eu estou inserido nela e conhecendo essa palavra, eu tenho fé, não faz sentido eu dizer que eu tenho fé se eu não conheço quem é Deus. Como eu posso confiar no Daniel se eu não sei quem é o Daniel? Como eu posso dizer, não, eu tenho fé nele? Por quê? Porque o pastor falou que eu posso confiar. Logo, eu estou confiando no pastor e não no Daniel. Então, muitas vezes, nós dizemos assim, eu tenho fé em Cristo, em Deus. Por quê? Porque a minha mãe falou que eu preciso confiar, que eu posso confiar, e eu confio nela. Porque o Rafael pregou e falou que eu posso confiar, eu confio nele. Porque o pastor pregou e falou que eu posso confiar. Mas a fé genuína é aquela que está inserida no conhecimento de Deus, justificado pelo fato de nós conhecermos a Deus. Fé, um exemplo de fé que nós podemos entender é assim. Imagine que você abre a janela da sua casa, tem um pequeno quintal e um grande muro. Exemplo que eu já dei até para os jovens, né? Você tem um grande muro. Quando você olha para lá para fora, se alguém falar para você o que tem lá fora, a sua ideia de lá fora se resume àquele quintal e àquele muro. É tudo que você vê, é tudo que você sabe que tem lá fora, que você pode explicar. Digamos que você pegue uma marreta agora, vá nesse muro e abra um buraco nesse muro. E aí quando você olha para esse buraco, você enxerga que existe um mundo inteiro lá fora. Olha só, você estava com uma casa de frente para a praia e nem sabia. Existe um mar do outro lado da rua. E você olha para esse furo. Agora quando você está dentro de casa e a pessoa fala o que tem lá fora, você vai olhar o quintal, o muro, e pelo furo você contempla que existe mais verdades lá fora. O muro, para nós, seria o pecado, que nos separa da verdade. O nosso mundo é limitado a essa realidade mortal, que nós podemos ver. A fé é a janela, o buraco que nós abrimos, que nós enxergamos o que existe lá para fora, a grande verdade de Deus. Quanto maior for a janela da fé, o buraco que eu abrir nesse muro, maior vai ser o meu conhecimento da verdade e eu vou estar inserido nesse conhecimento. E eu vou ter esta fé. Então, quanto maior é a fé, a janela, mais eu conheço a verdade. Percebe o caminho como ele é cíclico? Eu preciso da fé, do buraco para conhecer. Mas é através desse conhecimento que eu aumento a minha fé cada vez mais. E quebro essa janela. Então a fé gera o conhecimento que vai me gerar um fundamento na palavra que vai me trazer mais conhecimento e mais fé. Mas uma correção precisa ser feita nessa ilustração, para poder ficar bem legal com o contexto bíblico mesmo, com o ensinamento bíblico. O homem por si só não pode dar murro nesse muro e derrubar esse muro. E abrir um buraco nesse muro. Talvez o Marcelo consiga abrir um buraco com a mão lá, mas eu não conseguiria. Né? Abrir um buraco no muro. Precisa de quê? Da ação de Deus primeiro do lado de fora dizer que eu posso, que existe uma verdade atrás desse muro.
para eu ter essa iniciativa. E precisa que ele me dê uma marreta, uma ferramenta. A revelação de Deus, a palavra de Deus. É a ferramenta, o meio pelo qual eu posso encontrar a fé e encontrar a verdade que está do outro lado. Logo, a fé é um dom de Deus, é dado por Deus, assim como diz em Efésios 2:8. É um dom de Deus que se revela a nós pela iluminação da sua palavra através do Espírito Santo Deus. Então, a fé é fundamentada em Deus, porque Deus primeiro se revelou a nós, mas nós precisamos entender e aceitar essa revelação para buscar através da fé o aumento dessa janela e conhecer essa verdade. Então, logo, essa fé ela é um meio pelo qual eu sou salvo. E nós podemos usar a máxima: a fé é o único meio de salvação. Só pela fé eu consigo ser salvo. E quando eu afirmo isso, é importante afirmar isso por dois motivos. Primeiro, porque eu afirmo que a salvação é somente através de Cristo. Porque se é pela fé, eu preciso estar inserido em Cristo para ser salvo. Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso abrir essa janela. Eu preciso acreditar naquele que me deu a marreta. E eu preciso avançar e abrir e conhecer cada vez mais sobre ele para ser salvo. Abrir um buraco suficiente para que eu possa passar por ele. Né? Mais ou menos isso. E não somente Cristo pode me salvar. Quando eu digo a fé é o único meio de salvação, eu também apuro a genuinidade da fé. Porque a fé ela não pode ser pautada numa autoconfiança. Eu acredito que eu sou capaz de conhecer o que tem do outro lado do mundo. Não. Eu dependo da informação que Deus me dá e da verdade que está do outro lado do mundo. Não sou eu sozinho que vou ter uma visão do que tem do outro lado do mundo. Não é autoconfiança, não é olhar para si. Olha para dentro de si, encontre a resposta. Você é capaz. Você é capaz de ir para o inferno sozinho. Eu sou capaz de ir para o inferno sozinho. Agora, quando nós olhamos através da fé para o nosso Salvador, é nesse meio que nós somos salvos, porque a fé ela depende de ser depositada no alvo da fé. Nesse caso, está inserido em Cristo, que é o alvo da nossa fé. Já diz o teólogo J. Packer, ele fala assim, ninguém pode fortalecer a sua fé através de uma introspecção, tal como ninguém pode promover o desenvolvimento de uma planta arrancando-a do solo para inspecionar a raiz. Amor em si. E nós somos um reflexo desse amor agindo com amor. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra, as Escrituras, para saber como nós devemos agir, para refletir a vontade de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18 diz que o Filho unigênito é a imagem de Deus no mundo encarnada. Então nós conhecemos a Deus através da sua representação, do que ele diz para nós. E aí, em algum momento, Jesus, lá em Mateus 22:37, ele resume os mandamentos, quando alguém questiona ele, como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perceba a importância da atitude do amor. Ele resume todos os mandamentos do Antigo Testamento, toda a lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar é a chave para todas as leis. Ou seja, uma vez que eu tenho a fé, o conhecimento da verdade, o próximo passo é que necessariamente eu obedeço. Eu amo a Deus, eu vou agir em atitude de amor. Seja de uma forma correta ou de uma forma imperfeita, mas agir em amor é consequência da minha fé. Se não há uma atitude de amor, não há um conhecimento verdadeiro. Porque é necessário que esse conhecimento em atitude se reflita em amor. E é interessante, né? Jesus está citando a lei Deuteronômio 6, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de toda a sua alma, com todo o seu poder, mesmo termo dinâmica, força, com todas as suas atitudes, força. Às vezes a gente pensa que com todo o poder é se ajoelhar com toda a força, fazer esforço lá, né? Não, é com atitude, com todas as suas energias e forças para fazer o que tem que ser feito. E aí, amar ao próximo como a si mesmo está inserido em Levíticos 19. Interessante que Levíticos 19 começa com a afirmação de Deus dizendo assim, sede santos, porque eu sou santo. E depois ele começa a descrever várias atitudes que o homem tem que ter para ser santo como Deus. Mas, se você ler no capítulo 19, você vai ver que ele fala desde relações sexuais até de como cultivar a terra, de como colher azeitonas. Ele fala desde como deve agir no comércio até como você deve ser na família, em casa. Desde como você deve ter uma atitude para cuidar do corpo, até como você deve ter uma atitude para cuidar dos seus bens. O capítulo 19, ele deixa assim,
amplo, exatamente se você falar assim, que área da vida ele está falando? Todas as áreas da vida. E é inserido nesse capítulo que está, que nós devemos amar ao próximo como nós mesmos. Amar ao próximo, né? E aí Jesus ele acrescenta essa frase, nós mesmos. Está inserido então na ideia de ser santo, santidade. Agora, o que é ser santo? É ser separado para um propósito. O que Paulo está dizendo? Que essa igreja de Tessalônica ela é eleita de Deus. O que é ser eleito? É ser escolhido para um propósito. Separados para um propósito. Olha a ligação que está aqui. Versículo 3 diz assim, ó, o trabalho do amor de vós. Há uma atitude, uma ação. No versículo 5, vocês fizeram como foi feito entre vós por nós. Ou seja, eles passaram a ser imitadores do que Paulo fez. Como ele diz lá em 1 Coríntios 11, né? Sendo meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim como eles levaram o evangelho com amor, diz o versículo 5, os tessalônicos estavam levando o evangelho em amor. Ou seja, era uma replicação, um reflexo da ação de Paulo, que era um reflexo da ação exigida por Cristo. Então, o amor é uma atitude de reflexo de Deus. E aí, o resultado do versículo 7 ao 10 é uma igreja que propaga a sua fé. É um amor que se propaga. É uma ação que propaga a própria fé, que multiplica a fé. Versículo 4, de novo, batendo no martelo, sabemos dessa forma que vocês são uma igreja eleita, separada. Eleição, como eu disse, é ser separado, escolhido. E aí a gente precisa só esclarecer uma coisinha sobre um equívoco nessa doutrina da eleição. É possível separar o conceito de eleição do texto bíblico aqui, da teologia da eleição, da predestinação e tudo mais. No conceito do texto bíblico, a ideia de eleitos como escolhidos para a salvação, não é escolhidos para ser salvos, mas escolhidos para multiplicar essa salvação. Deus escolhe homens com uma finalidade em toda a história. Gênesis 12, ele escolheu Abraão e disse, para que você, através de você, sejam benditas todas as nações da terra. Em Êxodo 3, ele chamou Moisés para libertar o povo de Israel, para que Israel abençoasse todas as nações da terra. Refletisse. Engraçado que em Êxodo 3, em Moisés, fica muito claro que Moisés não tinha escolha. Ele foi eleito desde o seu nascimento. Deus trabalhou para que ele fosse judeu, hebreu, mas que ele fosse inserido na casa do faraó, coisa que era um semideus para os egípcios, você não poderia entrar lá, mas ele tirou ele de lá, de forma que toda a vida dele foi preparada para aquele momento. E aí quando ele fala assim, não manda eu não, Deus, eu sou meio gago. Deus fala assim, você não tem escolha, rapaz. Você vai, você leva seu irmão com você se você quiser, mas você vai. E aí, quando nós olhamos no Novo Testamento, nós olhamos a história de Paulo, nós vemos a mesma coisa. Porque lá em Atos 9, quando fala que Paulo ele foi salvo, nós vemos que Deus toca no coração de Ananias para ir lá e orar por ele. Ele fala assim, mas aquele homem lá, ele era perseguidor e tal. E aí Jesus fala assim, eu separei, eu elegi ele para que através dele fosse espalhado para todos os gentios o meu evangelho. Está lá em Atos 9:15. Ou seja, ele foi escolhido, separado. Não foi uma escolha. Ele não estava ajoelhado, orando e pedindo sabedoria a Deus. Ele estava perseguindo os cristãos quando ele encontrou Cristo. E em todo o ministério de Paulo, nós vemos ele utilizando o fato de ele conhecer o judaísmo por ter sido ensinado como fariseu, ele usando a sua cidadania romana, ele usando toda a sua vida foi construída para isso. Meu irmão, toda a sua vida foi construída para isso. Você foi eleito, todos fomos eleitos. Vamos voltar àquele versículo que nós citamos? Somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhido para quê? Para multiplicar as virtudes de Cristo, para falar do amor de Deus, e através do amor que nós vamos agir com amor, a fé seja propagada. Agora você pode bater o pé e falar, eu não quero e não fazer. Mas para você ser uma pessoa que Paulo olharia e falaria, vejo que a vossa eleição é de Deus, você deve agir com a postura do amor. Logo, a eleição não significa que Deus escolhe uns para serem salvos e outros rejeitam. Não. Melhor, Ele escolhe alguns para propagar o seu evangelho. Alguns que aceitam esse chamado, não somente de conhecimento e falar assim, mexeu comigo a pregação de hoje. Realmente, Deus falou comigo, chega em casa, liga a televisão, esquece tudo que foi falado. Mas que essa razão se torne em atitude.
E essa ação dinâmica, no poder do Espírito Santo, se torna agir com amor, conforme ensinado na palavra, e dessa forma a fé é propagada. E aí as pessoas podem olhar e dizer: vejo que a sua eleição é de Deus. Vejo as virtudes de Deus em você. Você gostaria de ser chamado de uma pessoa virtuosa, no conceito bíblico? A fé, a esperança e o amor. Nisso consiste o amor, em uma atitude em referência à eleição dada por Deus. Aqui a gente já pode fazer uma aplicação no encerramento, e a semana que vem a gente trabalha a questão da esperança, tá? Como eleitos de Cristo, nós devemos buscar exercer as virtudes de Deus, agir com as virtudes de Deus, tem uma dinâmica, uma atitude. A fé, ela nos remete ao conhecimento de Deus, mas a fé, sem uma dinâmica, sem ser ativa, ela é vazia. Então, como consequência da fé verdadeira, existe o amor, a ação de amar, que é a consumação da obra da nossa fé no mundo. A fé sem amor é morta. Parafraseando o texto de Tiago, né? A fé sem o amor é vazio. Não é uma fé verdadeira. Então nós precisamos exercitar a nossa fé colocando em prática, assim como a igreja de Tessalonicenses fez. Não recebendo apenas com palavras, ouvindo uma boa pregação, mas no poder, na dinâmica do Espírito Santo que opera em nós. Só tem um meio de nos tornarmos virtuosos perante Deus. É compartilhando as virtudes de Deus. Amém?